Boas de Papo, um podcast de tatuadoras boas de papo. Esse podcast é um oferecimento da M Boa Tatu. Olá, estamos começando mais um episódio do Boas de Papo. Eu sou a Manu, tatuadora aqui de BH, e tô com uma convidada mais que especial, a Rafaela Bueno, que ela é psicóloga, DJ e é uma pessoa tão importante para falar sobre artistas, porque ela também é uma artista, que a gente resolveu convidá-la para vir conversar um pouquinho sobre saúde mental hoje. E aí, Rafa? E aí, Manu, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer imenso ser convidada para estar aqui. Que legal, bacana demais. Queria começar trazendo um assunto polêmico, Rafa. Um monte de gente gosta de falar, todo tatuador gosta de falar, que uma tatuagem é como se fosse uma sessão de terapia. O que você acha dessa frase, desse achar dos tatuadores? Bom, a primeira coisa que a gente precisa situar, Manu, é o conceito da coisa, né? Terapêutico. Muitas coisas podem ser terapêuticas na nossa vida, desde que aquilo me faça bem. Então, psicoterapia já é uma outra coisa. É uma sessão terapêutica que é feita com um psicólogo. Então, sim, uma sessão de tatuagem pode ser uma terapia. Ela pode ser uma sessão catártica, vamos falar assim, né? Que promove um efeito terapêutico na pessoa, principalmente na elevação da autoestima para quem gosta e admira esse estilo de vida. Eu, como tatuadora, que eu digo assim, nós passamos às vezes por uns momentos que o cliente tá ali em dor, tá no momento total de abertura e a língua solta, né? Começa a contar a história da vida, começa a contar histórias de episódios que aconteceram, às vezes algo relacionado com a própria tatuagem que eles estão fazendo. Pra gente também é um momento de troca. Não dá pra gente tampar a boca do cliente e falar assim, não fala mais nada não, porque não dá pra eu continuar ouvindo, porque eu não sou psicólogo. Nós temos uma tendência a expressar a nossa dor de alguma maneira. Se eu não ficar gemendo, eu vou me mexer bastante, Algumas pessoas falam muito nesse momento. É comum que quando a gente esteja sentindo alguma dor, a gente busque formas de expressá-la. Seja no físico, na fala, na expressão, né, do artista como um todo, a gente vê na música, vê nos desenhos, né, em muitos lugares, a expressão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E o cliente, quando ele está ali para ser tatuado, que ele vai ser invadido fisicamente por uma dor provocada intencionalmente com um objetivo significativo, ele vai querer falar sobre isso. É um momento até muito interessante para nós como profissionais. Às vezes os clientes que a gente mais se conecta, a gente mais permite a abertura, são aqueles clientes que mais retornam para fazer outras tatuagens. Fala, não, agora eu só faço tatuagem com você. Você cria um relacionamento, né? Exatamente. E isso fideliza. É uma relação de confiança, inclusive, né? Eu vi a live que vocês fizeram, né, na semana passada, e que eu achei muito interessante vocês falando disso, assim. Existe uma preocupação com a qualidade do que é oferecido enquanto resultado para aquele cliente, não só para ele ficar satisfeito com o que ele vai ver no braço ou na parte do corpo pro resto da vida, mas para ele ficar preenchido com a experiência, né? Porque se for uma experiência traumática, uma experiência extremamente dolorosa, bem provavelmente vocês não fidelizam o cliente. Então tem uma questão relacional, né? A venda do produto, no fim das contas, ela é relacional. Demais, demais. E em relação também ao significado, né? Aquela arte que a gente está colocando na pele da pessoa pro resto da vida, a maioria delas são artes que estão ali significando alguma coisa muito importante para a pessoa, uma homenagem para alguém, para um ente querido, para um animal de estimação, ou a um ente querido que já se foi, né? Que é o caso da tatuagem memorial. A tatuagem, né, é muito antiga na nossa sociedade, vem lá das questões tribais, desde quando a gente aprendeu que a gente podia colocar tinta no corpo e deixar marcado, a gente faz. E aí ela foi se refinando com o passar do tempo e vai se modificando com a gente mudando a nossa história, com a questão da moda, né, as coisas foram saindo de um contexto mais ritualístico, no sentido cultural de pertencer aos povos indígenas ou de pertencer a um povo específico, e começou a pertencer ao povo urbano. E daí vieram a necessidade dos desenhos. Os desenhos para representar algo que fazia sentido para aquela pessoa, um momento que ela estava passando. Então, a tatuagem em si, marcada no corpo, inclusive tem, né?
Algumas têm um significado porque a gente gosta de carregar a nossa história. Nós somos seres históricos, históricos sociais, né? Sócio-históricos. A gente se constrói através da relação com essa sociedade, com essa cultura, com essa subjetividade. Os processos de subjetivação dos artistas, eles são feitos de uma maneira em que o artista começa a se definir no mundo a partir daquilo que ele faz com a sua arte. Com certeza. E a tatuagem é um processo de criação do artista junto com a pessoa, né? Exatamente. O cliente, ele é mais do que um cliente, ele é protagonista daquela arte também. Você você é um caminho, você é uma passagem para que o sonho daquela pessoa, a reelaboração emocional daquela pessoa possa ser transferida para a pele dela, para que ela possa carregar aquilo como um sinônimo de orgulho. E muita gente se emociona muito, Uhum. né, quando vê o resultado. Principalmente nas tatuagens memoriais. Me procuram muito para fazer pet. Uhum. Então, faleceu o bichinho, que era muito importante para a pessoa. Aí ela traz a foto daquele bichinho porque ela quer se lembrar daquele bichinho pro resto da vida. Não que algum dia ela ia esquecer, mas porque aquele momento da vida dela, que ela passou com aquele bichinho, foi uma fase muito importante para ela, a qual ela quer se lembrar pro resto da vida, né? Também, mas também uma maneira de ressignificar a própria dor da perda, de dar um sentido novo e de sentir aquela dor física. Pegando o gancho da live que vocês fizeram também anteriormente, trazendo o conteúdo da questão da pele, dos cortes na pele, né? Algumas pessoas, elas necessitam elaborar coisas de uma maneira mais dolorosa fisicamente. A dor emocional, muitas vezes, ela não é muito suportada. Principalmente quando a gente fala no sentido artístico da coisa, os artistas são pessoas mais sensíveis, pessoas mais abertas, geralmente são pessoas neurodivergentes, que têm alguma questão ali, tem um quê de uma incompreensão muito grande do trabalho do artista. O artista se sente muito incompreendido em relação aos outros trabalhadores da sociedade, no modo de funcionar, né? Então, tudo isso vai sendo transferido ali junto, na energia, na história, no fazer a tatuagem junto com o cliente. Toda a elaboração que é feita, existe uma expectativa que é sua, do trabalho, da entrega, e existe uma expectativa do cliente do que vai ser oferecido para ele. E ainda assim, existe uma terceira via, que é a relação que acontece ali, que é o momento. E aí, se você, como tatuadora, como um artista que está oferecendo um serviço, se você não está bem emocionalmente, se você não está bem com você, se você naquele dia acordou se sentindo mal, se você não está com uma disposição, você tem muito mais dificuldade de fazer uma boa entrega e de ficar satisfeita com o que você vai entregar. Sim. A gente até conversou isso também na live com as meninas, sobre, às vezes, tem-se em cima do artista uma exigência de uma entrega, e o artista é um ser sensível. Então, às vezes, a gente não está no momento, mas muita gente, às vezes, tem a dificuldade de virar para o cliente e falar, olha, respeitar seu próprio limite. Uhum. E falar, olha, hoje eu não estou num dia bacana, sua tatuagem é muito importante para mim e eu quero estar no meu melhor dia, no meu melhor momento para eu conseguir fazer um bom trabalho. Uhum. E muitas vezes as pessoas passam por cima disso, ignoram o próprio sentimento, a própria frustração ou o momento de não estar produtivo e acaba, às vezes, se frustrando mais ainda de entregar um resultado que não é o que queria. Mas o que é isso? É falta de autoconhecimento, tá? Falta de autoconhecimento para poder chegar... Inclusive, vamos supor, se eu fosse fazer uma tatuagem memorialística, que também é uma tatuagem extremamente especial para mim, se você vira para mim e fala que você não tá bem para me tatuar, eu vou até preferir deixar para outro dia, porque eu quero que aquele momento seja um momento especial para mim também. Tem uma coisa ali do vínculo afetivo com aquilo que eu perdi, que eu busco encontrar no momento em que eu tô ali transpassando a minha dor para a pele, vamos dizer assim, imprimindo na minha pele aquela dor da perda, uma forma de ressignificação. E se você, enquanto artista, não me oferece um lugar seguro, um lugar em que eu me sinta confortável, em que eu consiga abrir-me verdadeiramente para marcar na pele algo que dói, algo que tem um significado, inclusive, às vezes até é feliz, mas algo que tem a ver com uma emoção muito forte, que tem um sentido e um significado, é bem provavelmente que não saia da maneira como o melhor que poderia ser, vamos dizer assim. Não saia o melhor que poderia ser. Então, tem a disposição sua enquanto profissional, tem a disposição do cliente, tem o encontro entre essas duas pessoas. A gente fala que até no momento da dor, a gente tem que estar compreendendo a pessoa ali. Exatamente. Porque ela, cliente, está em dor.
a gente não tá sentindo dor. Às vezes a gente tá. Às vezes Às a gente vezes tá. também. Às vezes a gente tá. Mas a dor que eles estão sentindo é uma dor invasiva. Beleza que a pessoa escolheu estar ali, mas é um processo. Até esse momento de dor é um momento que a gente tem que ter sensibilidade. Não só a entrega da arte em si, mas o acolhimento todo, né? Do processo todo, do procedimento da tatu, eu acho que... Exatamente. É aquela coisa que a gente falou, da qualidade ao invés da quantidade. Por exemplo, é muito melhor eu pagar um valor mais alto para chegar num lugar, me sentir segura, tranquila, em paz, para entregar o meu corpo para uma pessoa fazer uma tatuagem em mim que eu saia de lá extremamente satisfeito. Quando você vende uma experiência, você eleva o valor da qualidade do produto e você eleva o nível de experiência que você oferece para aquela pessoa. E aí você começa a oferecer um serviço plus, um serviço top, um serviço que a pessoa vai, inclusive, além de fidelizar, indicar. Exatamente. A gente sobe um nível no degrau quando você consegue oferecer toda uma experiência positiva para a pessoa. E se conectar com o cliente está dentro dessa experiência, né? Totalmente. 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 Quantos clientes já te indiquei? Bastante gente. Inclusive, gente, a Rafa, assim, tem várias tatus minhas. Tá fazendo fechamento de tatu comigo. E vai fazer mais tatu comigo, porque cliente bom é assim, sempre volta. E eu queria saber um pouco mais, Rafa, sobre o seu projeto dentro do Psicóloga de Artistas. Tá. Queria saber um pouco mais como que funciona. Eu venho através da minha experiência no ramo da arte, que eu comecei na música, mas lá atrás eu comecei na dança. Desde criança eu sempre dancei, então eu já fui bailarina de bandas. Aí depois eu fui pro teatro, aí eu fui pro balé, aí eu fui tocar instrumento em banda marcial de escola. Eu fiz aula de música, então eu toquei instrumento de sopro, eu toquei clarinete, toquei saxofone, toquei trompa. E aí, depois disso, eu fui viajar dançando com uma banda no interior do estado que eu morava anteriormente. Então, eu fiz alguns trabalhos no meio da arte de formas variadas, sabe? Mas para o final da adolescência e o início da vida adulta, assim, eu fui para o Rio de Janeiro, fiz participação como figurante na Malhação. Eu conheci o Projac, eu tive a chance de estar com alguns artistas, então eu fui crescendo ali no meio, numa influência, em que eu comecei a ver os bastidores, como que acontecia dentro de uma grande emissora, dentro de palcos muito grandes. Aí depois eu comecei a fazer produção de eventos, comecei a fazer o receptivo de camarins lá em Vitória, no meu estado. Eu comecei a receber os artistas no camarim, fazer toda aquela questão dos comes e bebes, né, o buffet e tudo mais. Então, eu comecei a entrar no setor de eventos, no meio artístico, de várias maneiras. E isso me deu gabarito, né, uma bagagem para que hoje eu possa usar toda essa experiência para compreender de uma maneira interna como vivem os artistas, a produção, ou todo o pessoal do backstage. Que aí eu sou uma psicóloga de artistas, o meu trabalho de pesquisa, né, é o trabalho do mestrado, o trabalho de pesquisa, o trabalho acadêmico é feito em cima da pesquisa com os DJs, com a música eletrônica, né, com a cultura da música eletrônica, mas eu trabalho já desde que eu me formei com artistas de um modo geral. Então, quando eu me formei em psicologia, eu já tinha uma lista de espera com algumas pessoas já esperando sair o CRP para começar o atendimento comigo, porque era uma coisa muito nova, ninguém nunca viu uma psicóloga especializada em atender artistas. Mas através disso, eu fui, através da minha experiência de vida, eu uma hora virei e falei, cara, eu tenho que usar isso para fazer alguma coisa de bem para as pessoas. O que eu vou usar na minha história de vida, do que eu fiz, do que eu cresci e como que eu posso oferecer alguma coisa para os outros, né? E aí eu fui e falei, cara, eu vou fazer psicologia por 2 motivos. Eu casei com um DJ que na época estava mal de saúde mental, ele estava muito deprimido. E aí com o passar do tempo eu fui vendo que todos os colegas DJs ao redor também tinham um sintoma muito parecido às vezes e passava por situações muito parecidas e eu comecei a ver um padrão ali. E aí eu falei, cara, eu vou estudar psicologia porque eu preciso entender o que acontece com esses profissionais. A minha curiosidade começou porque eu comecei a ver o padrão de sentimento, de frustração em relação à profissão em todos os DJs que eu comecei a conhecer. Aí eu me tornei DJ também. E aí me tornei essa pessoa frustrada. Sentiu na pele. Frustrada, invejosa, crítica. Eu fui, no início da minha carreira como DJ, alguém que eu não me orgulho hoje, mas que serviu como base para eu compreender de dentro hoje todas as dificuldades e os sentimentos de menos-valia, de falta de autoestima que o artista passa, dos excessos de comparação, de se questionar por que fulano consegue fazer tal coisa e eu não, né? A gente sempre buscar comparar a realidade com a realidade do outro, e aí eu fui entendendo que a gente precisava, na verdade, era de uma coisa muito subjetiva. Não adiantava eu querer copiar a fórmula do outro. Eu sou um artista.
Talvez o médico consiga, talvez um empreendedor da área de administração consiga fazer uma coisa certinha e reproduzir, mas os artistas não. E eu comecei a ver isso na prática, na clínica, eu comecei no próprio atendimento a ver que não adiantava, tipo, montar uma rotina específica e querer implantar ela em todos os artistas, não funciona, nem para ninguém, nem em nenhuma profissão. Nós temos um quê subjetivo que precisa ser respeitado. Então não adianta eu ficar vendendo fórmulas iguais para todos os artistas. Cada vertente da arte vai ter sua especificidade, vai ter sua dificuldade. Alguns profissionais, eles dão conta de repetir padrões de funcionamento, de processos de trabalho, igual bancários que fazem o mesmo processo. O artista não. A sua arte é única. Você é tatuador e você trabalha com um monte de tatuadores e que cada um faz a sua arte do seu jeito. Sim. Então a terapia, ela também precisa ser um plano montado para que você possa colocar cada vez mais dessa sua autenticidade, dessa subjetividade para fora. É igual você falar, às vezes o tatuador fica com medo de falar para o cliente que não está se sentindo bem e remarcar e tal. Se você tem autoestima, se você tem um valor no seu trabalho, se você tem uma confiança naquilo que você entrega, você não vai sentir isso. Você sabe que ele vai compreender e ele esperou muito para conseguir ter um horário contigo e aí certamente ele vai aguardar porque ele sabe que você está fazendo isso para entregar o melhor para ele, porque é esse o diferencial que ele vai procurar. Quando você eleva o valor, quando você tem autoestima, você não quer ser um profissional medíocre, você não quer ser mediano, você não quer estar na média, você quer oferecer algo diferente, você é um artista que quer entregar um diferencial. Então, qual é o seu diferencial? Além da sua entrega do seu desenho, que é única e específica, é a experiência que você proporciona no momento em que você está ali com a pessoa. É aquele momento ali, né? É o momento ali do aqui e agora que a gente fala, né? De estar presente de verdade. Exemplo, eu já fui tatuar em lugares em que tinha tanta gente dentro do estúdio. Essa tatuagem da perna aqui também foi bem dolorida e a gente fica até com um pouco de vergonha de expressar a dor, que tem muitas pessoas ao redor. Então vai depender de cada pessoa como que ela dá conta ali de estar naquele ambiente. E se você consegue proporcionar para ela um ambiente extremamente seguro e confiável, ela certamente vai indicar o seu trabalho depois e certamente a experiência dela vai ser menos dolorosa. Então o artista, ele tem um quê subjetivo específico da arte, que é uma forma de expressão dele, que ele acaba usando para trabalhar, acaba usando esse viés de comunicação para poder trabalhar. Mas ele também precisa desenvolver o lado empreendedor. Uma coisa sem a outra não funciona. Mesma coisa na psicologia. O que os psicólogos mais dizem? Eu aprendi a fazer psicologia, eu não aprendi a cuidar da clínica, eu não aprendi a montar um consultório, eu não aprendi a administrar minhas finanças. A gente não aprende essas coisas na faculdade também, a gente tem que ir atrás de aprender a se formar um empreendedor. A gente tem que ir atrás de aprender com quem já fez mais. Então, eu acho que o artista, ele tem essa dificuldade, porque na maioria das vezes o artista, ele não tem muito mentor. A não ser que você entre numa escola, que você tenha um professor já desde criança, alguém que te guie numa aula de música, numa aula de desenho. Muito pelo contrário, né? Tem muita competitividade dentro do mundo dos artistas, né? As pessoas... É a guerra de egos, né? Olham mais para o outro com uma concorrência do que com uma forma de aprender um outro ponto de vista. Isso é legal, a gente pensar na questão da comparação versus inspiração. Porque eu posso olhar para a carreira do outro para me inspirar, não necessariamente para me comparar, mas para admirar, para olhar e pensar o que eu posso melhorar, o que aquela pessoa carrega, que no fundinho eu fico ali com o meu ego ferido, mas na verdade era porque eu queria desenvolver mais daquilo e eu não consigo. Às vezes a gente inveja muito e vê muito resultado, mas nesse momento a gente esquece de avaliar que a pessoa teve todo um processo para poder chegar naquele resultado. Eu falo isso muito no meu estúdio. Não adianta a gente olhar para um tatuador que tem 150 mil seguidores e falar, nossa, mas esse cara aqui, pelo amor de Deus, e cheio de crítica no trabalho da pessoa, sendo que você tá ignorando que ele tem, às vezes, ali 10, 15 anos de profissão, que tá construindo um trabalho de atendimento, de excelência, de arte, junto com os clientes há tanto tempo. Você quer agora, amanhã, que você tenha 150 mil seguidores igual a essa pessoa e se compara como se você simplesmente ignorasse todo o processo que essa pessoa passou, as frustrações, os erros, as quedas, porque ninguém nasce sabendo. É muito mais fácil ver o resultado e ignorar o processo do que aceitar o processo para chegar naquele resultado. E admirar esse resultado, né? Seria muito mais interessante ter inteligência emocional o suficiente para admirar o resultado do outro e poder pagar ele para ser meu mentor, para encurtar o meu caminho. E falou em pagar ultimamente, Ninguém todo mundo quer fala pagar assim, nada, de jeito né? nenhum.
Não. Então, essa é a questão, o investimento. É necessário investimento na carreira. O investimento contínuo, o investimento libidinal, o investimento de desejo, de energia para fazer as coisas, de motivação, mas também o investimento financeiro. E aí fica a dica para todos os artistas, as pessoas não valorizam aquilo que elas não pagam. Entendam, tudo que é pago também tem um valor. O capitalismo não é o sucesso que é hoje na atualidade entre algumas pessoas por causa de nada. O dinheiro tem uma função na nossa sociedade que é demonstrar o valor. Tanto que aquilo que é extremamente caro passa o sentido que é extremamente valoroso e que vai te colocar num certo lugar na sociedade que te permite se posicionar de uma maneira influente, e isso hoje gera dinheiro. Então, dinheiro gera mais dinheiro. Não tenham medo de investir na carreira de vocês. Não tenham medo de melhorar. Estudem, façam terapia, se desenvolvam. Tava falando sobre as tatuagens memorialísticas, né? E eu lembrando, o João, que é um psicólogo, psicanalista aqui de Belo Horizonte, fez mestrado uma turma antes da minha lá na PUC. Inclusive, a Manu pode depois passar para vocês aí o material de pesquisa do João, muito interessante sobre as tatuagens memorialísticas, a visão psicanalítica, né, das análises simbólicas, dos símbolos, do momento. E é muito legal a gente buscar, através da ciência mesmo, que já tem muita coisa produzida hoje, base para que a gente possa melhorar cada vez mais o atendimento relacional. É através desse conhecimento que você vai ter base para compreender melhor o seu cliente, para você entregar uma experiência melhor para ele, para você poder investir, né, no seu conhecimento e se desenvolver enquanto pessoa. Por quê? É muito, muito raro um artista que tem sucesso e se desenvolve sem inteligência emocional. Quando ele consegue fazer isso, ele acaba descendo um degrau logo depois. Acaba sendo cancelado, passa por alguma situação em que ele vai ser julgado, e aí acaba dando uma regredida, assim, desce uns degraus. Primeiro a pessoa cresce, e depois ela acaba descendo uns degraus. Quando você tem um artista se trabalhando o tempo todo em desenvolvimento, você tem um crescimento com uma possibilidade de ser mais exponencial. Quando você chegar num determinado ponto da carreira que você acredita que é o sucesso, que era onde você queria chegar, você vai ter mais facilidade de conseguir manter aquela carreira ali funcionando, né? De conseguir manter um funcionamento sustentável daquela carreira sem tantos altos e baixos, porque você desenvolveu tudo isso em cima de uma autenticidade, de uma maneira de autoconhecimento com a qual você se coloca no mundo respeitando o seu único funcionamento subjetivo, a maneira como você construiu, você pessoa em consonância com a profissional artista. Porque a arte é um viés da pessoa humana. E a gente que é artista transforma isso em dinheiro. O capitalismo transforma isso em dinheiro. A gente encontrou uma maneira de colocar as nossas emoções à venda, na música, na pintura, na arte. E todo mundo que não se encaixa dentro daquilo que era esperado da medicina, advocacia, engenharias, acaba indo para alguma área um pouco mais artística ou que tem um viés um pouco mais criativo, como design de moda, de interiores, enfim, vários artistas de outros nichos. Os famosos improdutivos da sociedade. Pois é, e a minha especialidade com o meu trabalho é pegar essas pessoas, ajudar elas a ficarem saudáveis o suficiente com a sua própria realidade dentro do seu próprio universo de funcionamento, em que elas encontrem o que a gente chama, na minha abordagem na ACP, que é o máximo funcionamento, que é ela entrar no estado de flow, de funcionamento, onde ela já se autoconhece, já sabe quais são os limites dela, já sabe quais são os potenciais dela e está o tempo todo em desenvolvimento, em relação com a própria realidade. E aí ela encontra um certo nível de saúde. E isso não quer dizer que ela vai se enquadrar em sociedade, em pontos específicos, não. Mas que ela vai, em alguma maneira, fazer ajustes de funcionamento para que o funcionamento dela se enquadre no funcionamento da realidade que ela tenha a capacidade de ter. Foi muito legal você trazer dessa maneira, porque durante a live, a Isa é uma tatuadora que tá no espectro do autismo, ela trouxe muito essa percepção do lado dela, como uma pessoa que tinha muita dificuldade de se encaixar dentro do mercado de trabalho, as estratégias que ela trouxe para conseguir se adequar. E até em questão do hiperfoco, eu gostei muito porque eu sou do TDAH, né? Então, assim, eu também tenho hiperfoco. Mas uma coisa que ela faz, que nunca passa pela minha cabeça de fazer, por exemplo, que vem muito do respeitar o seu limite, de respeitar, de ter autoconhecimento, né? Horário pra dar uma pausa, um horário pra ir no banheiro, um horário pra tomar uma água. Porque você vai ser uma pessoa que, querendo ou não, você vai entrar no hiperfoco, você vai ficar 6 horas sem ir no banheiro. Mas isso não significa que é porque você ficou 6 horas sem ir no banheiro que você tá saudável. Uma hora ou outra, seu corpo vai cobrar isso. Uma hora ou outra, sua saúde mental vai cobrar isso. Já está cobrando, né? se tá nesse
nesse ponto, porque tem uma falta de consciência externa, né? O hiperfoco é o interno. Vem em forma de ansiedade, de hiperatividade, vem em forma de frustrações depois, por não estar conseguindo entrar nesse hiperfoco de uma maneira tão fluida, talvez, lá na frente. E às vezes é a falta desse próprio respeito e autoconhecimento, né? Exatamente. Muita gente acha que para você ser extremamente criativo e produtivo, você tem que trabalhar até a exaustão, né? E uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, mas eu não sei por que a nossa sociedade emparelha isso muito assim, uma coisa emparelhada na outra. E na verdade, o que eu tenho descoberto cada vez mais na minha pesquisa junto com os artistas, é que eu estabelecendo horários de trabalho e também respeitando o meu funcionamento, eu consigo produzir mais e melhor. E consigo também dar mais valor para o meu funcionamento e transpor isso para o valor no meu trabalho, para a minha hora de trabalho. Quanto vale sua hora de trabalho se você fica 6 horas sem ir ao banheiro, sem beber água? Ela tem que valer muito mais se você faz um intervalo de hora em hora, por exemplo. Porque você está se desgastando. O certo seria reduzir o dano, ir ao banheiro e beber água mais vezes ao longo da tatu e separar mais horas. Então, no caso, você vai ganhar menos. Tudo isso tá no empreendedorismo, mas a gente tem que lembrar de que quem está ali produzindo aquilo é uma pessoa, é um ser humano. Não é uma máquina. Apesar de vocês usarem a maquininha para tatuar, não é a máquina que guia a tatuagem. Quem guia é a pessoa humana. E essa pessoa humana precisa estar bem. Ela precisa estar se sentindo bem. Então, o sentimento, a experiência que o tatuador está tendo enquanto tatua, vai ser transposta para a pessoa que está sendo tatuada. Demais. É igual quando o cliente está com muita dor. Existe o atendimento quando a pessoa é resistente e existe o atendimento quando a pessoa é muito sensível à dor. Porque a pessoa, quando ela está num processo de dor muito alto, a gente parece que sente. Eu, pelo menos, tem tatuador que não sente dor, não. Eu fico morrendo de dó dos meus clientes. Você veja que a pessoa às vezes tá no momento ali que ela escolheu um dia ruim pra tatuar, tava muito estressada, ou a pessoa tava com problema em casa e falou assim, não, vou tatuar de qualquer jeito mesmo. Chega lá, morre de dor. Esses são os atendimentos que eu fico mais exausta. O nível de sensibilidade da pessoa é grande. O seu também, porque você é uma pessoa mais empática, você meio que entra numa compreensão da dor do outro e aquilo te atravessa também. Aí imagina se você não tiver saúde mental para separar o que é seu e o que é do seu cliente. Vai afetar ainda mais. Isso além de você importante. parar ali e não dar conta de trabalhar mais, de você falar, olha, fulano, vamos deixar para outro dia e tal e tudo mais. Depois que a pessoa foi embora, você vai ficar fritando. Tipo, será que eu coloquei muito peso na mão? Será que fui eu que estava causando mais dor naquela pessoa? Você começa a se colocar no centro da experiência do outro. E a gente também, todo artista é um pouco esponja também, né? Na própria troca que a gente estava falando, não só necessariamente do momento de dor da pessoa, mas na própria troca, na fala, que a pessoa tá ali desabafando, a gente acaba absorvendo uma coisa ou outra que a gente traz pra gente como se fosse nosso, mas não é. Então, aí na terapia a gente trabalha essa diferenciação. Isso é muito importante. Dentro do processo psicoterapêutico, a gente começa a entender, a escolher o que a gente quer absorver ou não. Em um determinado momento, a gente começa a entender que a gente tem escolha, que não é só bater e absorver. Eu escolho o que eu absorvo. E a maioria das pessoas não entende isso até tá caminhando um tempo na psicoterapia, entender que tem escolha, sim, aquilo que eu permito que me atravesse e aquilo que eu não permito. Sentir é algo que eu não tenho controle. Eu não tenho controle do que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço com esse sentimento. Tá tudo bem ter empatia pela pessoa no processo ali de abertura dela, mas não tá tudo bem a gente ficar matutando aquilo depois como se aquela dor fosse nossa. Exatamente, se colocar como o centro da experiência da outra pessoa que estava sentindo dor. Às vezes ela estava sentindo dor porque, sei lá, eu como mulher, às vezes, tatuar naqueles dias pré-menstruais não é o ideal. Não é o ideal. A pele fica extremamente sensível. Eu tive um período que você, inclusive, estava querendo fazer uma segunda sessão aqui na tatu, e eu fiquei 1 ano te enrolando, mas é porque eu estava num período sensível da minha vida, e eu não estava disposta, aberta para sentir dor em lugar nenhum. Eu estava sensível, enquanto pessoa no mundo. Isso é verdade demais, Rafa. E aí a tatuagem ia ser uma coisa que ia me irritar, me estressar, ia ser um momento extremamente desconfortável, porque eu não estava disposta, não estava aberta. O meu fechamento das costas foi muito assim. Meu tatuador tem a mão leve, ele é super tranquilo, mas uma das sessões eu tava numa fase extremamente estressada, não tava bem, tava enrolando pra fazer a sessão com ele porque eu queria fazer a tatu, mas eu não tava bem. Eu falei assim, não, chegando no final do ano eu vou marcar. Nossa, foi praticamente dinheiro jogado fora porque eu não consegui meia hora de sessão. Foi meia hora assim, muita sensibilidade, muita dor. Eu falei, Igor, não vai dar, não vai ter jeito, a gente vai ter que parar. E o autoconhecimento traz isso, né? Traz pra gente, pra qualquer pessoa, né? O entendimento dos limites. E o artista, ele tem uma tendência a ir além dos limites
para entregar o que ele quer entregar. Vide a quantidade de artista que já fez show doente que a gente sabe por aí. Tanto DJs, produtores, cantores. A Ivete Sangalo, quantas vezes ela já fez show quase rouca, sem voz, e foi assim mesmo. E tava de gesso e lá em cima do trio no carnaval. Então, assim, o artista, ele tem uma tendência a se deixar para depois, para priorizar a entrega que ele quer do público, porque aquilo abastece o ego. Aquilo traz o retorno. É uma pressão que ele diz que é do outro, mas na verdade parte dele mesmo. Sim, parte porque satisfazer o público traz para ele de volta a satisfação de si. Ter alguém que gostou da minha arte traz uma satisfação pro meu ego interna, minha enquanto pessoa no mundo. Eu me defino como pessoa enquanto artista. Quando você me apresentou aqui, você me apresentou como? Psicóloga de artistas. Pois e artista. E artista, e DJ. Mas no fundo, primeiro eu sou a Rafaela, que é filha da Carla, que é neta da Tereza, que é esposa do Brian, que é irmã do Vitor. E aí depois eu sou a Rafaela que fez psicologia, que também é artista, que também é DJ. Então a gente se constrói numa ordem em que, na verdade, a gente quer sustentar ali a máscara social. Somos atores da vida, né? Sim. Que eu até mencionei isso na live também, mas somos demais. É muito isso. E aí, na terapia comigo, o artista aprende a ser o ator principal no palco da própria vida. Que hoje isso é essencial. Principalmente porque o artista na rede social hoje, o influencer também, ele lida muito com hate. Então, se eu for dar importância para tudo que vem de fora primeiro, para depois eu me importar com o que está dentro, eu não vou conseguir ter saúde. Eu vou perecer, vou adoecer, vou ter crise de ansiedade, pânico, vou ficar ameaçado, ou eu vou desenvolver depressão, porque eu não vou estar totalmente satisfeito com o que eu consigo fazer no meu trabalho. Então, o nível de inteligência emocional que um artista consegue desenvolver em relação com a sua própria realidade, para ele conseguir transpor isso na arte e realizar o que ele quer verdadeiramente realizar no mundo, é um grande trabalho de construção. Não é só saber fazer. Tem gente que é talentoso demais. Eu acho incrível o quanto os artistas são pessoas neurodivergentes que trazem pensamentos, assim, literalmente fora da caixinha. Fazem as pessoas verem o mundo por outro prisma, um prisma único, que às vezes tem uma pessoa que só ela faz aquilo no mundo. E às vezes essa pessoa não consegue se expressar para receber o reconhecimento e ser valorizado da forma como merecia, porque não tem Exatamente. esse autoconhecimento. A autoconfiança também, né? Que vem do autoconhecimento. E aí também tem uma outra questão. Quando você começa a crescer muito na carreira, existe um mercado que tem uma própria dinâmica de funcionamento. E que se em algumas situações você não se ajusta a esse mercado, você está fora. O mercado, o capitalismo, o business, ele é muito maior do que eu aqui, a pessoa, a CPF. E se eu quiser entrar num certo patamar de trabalho social, se eu quiser ser uma influencer que ganha milhões, eu vou ter que começar a entender que tipo de influência eu quero ser no mundo. E aí, automaticamente, eu já começo a me moldar. Eu já tenho dificuldade para mostrar minha autenticidade, eu tenho dificuldade de ser eu mesma. E aí vai ter uma agência que vai editar, que eu vou ter que usar o cabelo da forma X, porque agora tem o visagismo, e as cores Y, e cada turnê vai ter só, igual a Luísa Sonza, uma época ela falou que teve um CD que ela só usava roupa preta uma época, e depois ela só usou coisa colorida, porque foi uma estratégia de marketing. Teve um determinado momento que ela gravou uma story e eu assisti, e ela tava falando assim, eu não aguento mais usar roupa preta. Toda hora que eu ponho a roupa preta, eu me sinto mal, me sinto deprimida, me sinto triste, isso não é minha natureza, eu gosto de ser alegre, e ela falando várias coisas, o quanto, às vezes, a gente entra tanto dentro do personagem que a gente se desconfigura, e precisa ter a psicoterapia ali por trás para dar o suporte e conseguir manter o centro da pessoa, conseguir fazer com que ela continue sendo a sua referência, senão ela se perde mesmo nessa coisa de crescer e entregar e produzir e ser o que as pessoas esperam e chocar a população e chocar as pessoas, e nessa coisa do mais vai ficando tudo excessivo ao ponto do artista se perder ali. Quem que tá zelando pela humanidade que existe ali dentro daquele produto? Se ele não tem uma psicóloga, se não tem uma equipe de saúde mental, quem que zela? O artista fica sem personalidade. A personalidade vira uma molécula metamorfa que fica toda hora mudando para acompanhar o mercado, porque é o que as pessoas querem ver. Né? Eu falo sem base, né? Mas é sem uma estrutura. Sem uma estrutura. Vira uma coisa muito fluida, em excesso. A gente não tem que ser rígido, mas a gente precisa ter uma estrutura básica ali que mantém o nosso funcionamento, e a gente tem que ter o autoconhecimento disso para funcionar melhor, para usar dessa estrutura como suporte para sustentar a realidade, sustentar a vida, se movimentar, realizar sonhos e poder, inclusive, planejar coisas e arriscar, fazer planos na carreira, né? Claro que a gente não tem bola de cristal, mas a gente tem toda uma análise da realidade da pessoa e da realidade interna também dela, né? Da realidade externa e da realidade interna na psicoterapia, e a tendência é que em algum momento a gente consiga fazer com que essas coisas se unifiquem. Uma junção dos Uma dois. junção. Antigamente tinha-se a ideia de que o artista não podia ser a mesma pessoa do que ele enquanto pessoa no mundo. Só que com o passar do tempo foi se vendo que isso desenvolvia neles até
alguns caminhos de crises psicóticas, porque tinha uma desconfiguração ali. Inclusive atores, cantores que usavam muito essa coisa do personagem, né? do alter ego, tinha um desprendimento. E o que eu tenho descoberto cada vez mais através da minha teoria e da minha pesquisa é que quanto mais eu ajudo eles a unificar essas duas áreas e a eles se tornarem uma coisa única que pode transpor isso para o mundo, melhor e mais saudável eles ficam e eles conseguem trabalhar, ganhar dinheiro e ter saúde. É igual a questão do Instagram, né? Uma das coisas que mais me procuram pra querer saber é, Manu, na hora do marketing, assim, você recomenda ter um Instagram só, ou ter um Instagram pessoal e um profissional? Aí eu sempre falo com a pessoa assim, olha, essa é uma questão muito pessoal, mas você e seu profissional são pessoas diferentes? Não, é a mesma pessoa, certo? Então por que dividir? Por que você vai ficar ali com 2 espaços que falam sobre a mesma pessoa? Por que não mostrar para as pessoas do seu trabalho que você é uma pessoa e mostrar para as pessoas que te conhecem, seus amigos, que você também tem aquele trabalho? Porque o seu trabalho faz parte, define quem você é. Então você também define o seu papel, quem você é dentro do seu trabalho. É muito importante ter essa unificação, eu concordo assim 100% com você. E muita gente às vezes se perde nessa dualidade, né? Fica sem referência. Nossa, mas eu tô aqui postando um monte de trabalho. Como é que os clientes vão se identificar com você como pessoa? As pessoas estão ali vendo aquele monte de desenho, mas quem é você? Quem é o artista por trás daqueles desenhos? Quem é a persona por trás daquela magia que tá acontecendo ali, né? Porque tem uma personalidade ali que não tá sendo mostrada. E as pessoas se relacionam com pessoas. É isso que elas querem. Eu, na faculdade, estava fazendo um estágio na área de fonoaudiologia, e aí teve um dia, atendendo a maioria senhorzinhos, né, que estão perdendo a audição e tudo mais para fazer o aparelho auditivo. E aí eu fazia algumas consultas com eles. E aí eu tenho esse piercing aqui no septo, né, que eu uso já tem muitos anos. E aí teve algumas vezes em que eu fiz de propósito. Eu tirei o piercing para ir para o atendimento com esses velhinhos, para ver se eles iam falar alguma coisa, eles iam reparar. E a maioria deles falava, nossa, moça, tem alguma coisa diferente hoje, você tá sem o piercing. Por que você tirou? Acho que sua cara combina tanto com você. E aí você vê até o choque cultural de que eu achava que eu incomodava os idosinhos com aquela postura, com esse jeito mais agressivo, tatuada e de piercing e tudo mais, mas não. Eles gostaram de mim daquele jeito mesmo. Se você tira alguma coisa que ele já reconhecia em você, ele sente falta. E isso serve pra tudo. A gente não pode deixar de mostrar nossa autenticidade. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Então a gente tem que lidar com essa feridinha egóica de ter certeza que a gente não vai agradar todo mundo e liberar em paz. E ser artista é ser autêntico e lidar com a frustração. Exato. Porque o tempo inteiro a Muita gente vai estar frustrado. Acho que o artista, ele é o ser vivo mais frustrado do planeta Terra, porque a primeira coisa que ele fica frustrado é com o próprio trabalho. Exatamente. Com o próprio com resultado. a própria forma de expressar a arte dele para o mundo. E isso é muito difícil. É aí que mora a tal da incompreensão que eles tanto falam e que foi o diferencial quando eu comecei a abrir minha agenda para fazer o meu trabalho como psicóloga de artistas. Porque eu ofereço a visão interna também, de artista para artista, de pessoa para pessoa, mas também de psicóloga para cliente. Então, uma relação que traz para eles, no setting terapêutico comigo, uma sensação de compreensão muito mais completa. Eles falam assim, não, é tão bom conversar com você, porque a gente fala a mesma língua. E aí tem profissionais, né, que já fizeram terapia com outros psicólogos e que era diferente a relação, porque é isso. Às vezes eu dou a mesma relevância para a realização artística que ele faz que eu teria para mim, né, na questão da compreensão empática, e a gente reforça e reafirma algumas coisas que para o artista é importante e que talvez nenhum outro profissional, pessoa da sociedade vai fazer. Então, eu fui entendendo que isso que eu tinha e carregava enquanto artista, que era a minha experiência tão vasta em várias áreas, na dança, na música, no teatro, na interpretação, na televisão, o que eu podia extrair disso tudo que vai fazer um bem para o mundo? E aí, o meu maior ídolo da música eletrônica se suicidou. E ele tirou a própria vida num ato desesperado. E eu estava no meio da faculdade e falei, então é isso, eu quero cuidar da saúde mental do artista. Eu não quero mais que isso aconteça, eu quero poder ser alguém que vai inclusive produzir um conteúdo científico capaz de ajudar outros psicólogos no futuro a fazer o que eu faço. A passar um pouquinho da minha visão de mundo científica para que outros profissionais da psicologia no futuro possam cuidar de tantos artistas que a gente tem em sofrimento hoje, principalmente no cenário pós-pandêmico. O autoconhecimento salva vidas, né? E a arte também é um bote salva-vidas. A arte é um bote salva-vidas.
essa frase é uma das minhas frases preferidas suas. Porque, assim, essa frase que você fala, pra mim, ela tem tantas aplicações. É realmente um bote salva-vidas, né? Uma forma de expressar alegria, uma forma de expressar dor. Enquanto eu estava em algumas disciplinas de artes visuais, uma das alunas, colegas de sala, falou que a arte para ela era um processo muito doloroso. E então, inclusive, ela tinha muita dificuldade, às vezes, de trazer os trabalhos, de apresentar esses trabalhos, porque ela sempre trouxe para nós que o processo artístico para ela é uma coisa dolorosa. Mas eram uns trabalhos tão impactantes, assim, eu arrepio só de lembrar, porque realmente era uma pessoa, assim, tão à frente em questão de visão artística, de conseguir trazer essa dor para o espectador da arte. A gente via, a gente sentia que era um processo doloroso para ela. Para mim isso é mágico, mas é um bote salva-vidas. Se ela tá ali explorando esse processo, por mais doloroso que seja, porque ela tá buscando uma forma de se conectar com ela mesma. É uma elaboração daquele sentimento, daquilo que ela tá vivendo. A arte, ela é um bote salva-vidas porque ela dá vazão para que a gente possa realizar no mundo coisas que não tem nome, que não tem forma. E aí a gente cria uma forma, a gente cria uma cor, cria uma palavra, mistura cores, faz várias coisas, né? A arte permite que a gente possa fazer isso, que a gente possa tirar uma coisa da cabeça e buscar uma maneira de tornar ela real. E aí, o que eu tenho percebido nas minhas pesquisas é que o artista, quando é criança, na sua história de vida, geralmente já são pessoas mais sensíveis, já são pessoas mais ligadas nos afetos, são pessoas que já têm uma certa extroversão, uma forma de expressar mais natural. Não todos. Existem artistas introspectos e introvertidos, igual essa cliente que cria a partir da dor. Deve ser um processo extremamente solitário. Ela e ela mesma criando ali com dor algo que possa transpor para o mundo que ela está vivenciando. Imagina se ela conseguisse ainda desenhar, transpor essa dor, sem sentir tanta dor, já tendo passado pelo processo. Porque a questão da arte é a gente colocar no palanque da nossa vida a nossa ferida ao invés da cicatriz. Isso é doloroso para o artista. É eu estar em palco com a minha ferida aberta. E expor aquilo para os outros, Exatamente. Eu estar no palco com a ferida aberta. Hoje isso nas redes sociais ganhou muita relevância, mas isso não é legal para a saúde mental. Isso é uma coisa extremamente contraintuitiva. A gente tem uma tendência orgânica a se preservar. E a preservação muitas vezes é extremamente essencial para a gente ter saúde, a gente ter maturidade, a gente entender o que eu devo expressar, principalmente na rede social. A romantização, né, do não só sentimento. isso, mas eu acho que a gente tem que ser intencional na mensagem que a gente passa para as pessoas. Para que eu tenho a intenção de mostrar minha ferida aberta na rede social? Se não for para inspirar, não tem. Mas para inspirar, até a trajetória do herói que a gente fala no marketing, né, ela é contada após evento. Sim. Não na hora que a coisa está acontecendo. Se eu estou querendo palanque para minha dor, eu preciso tratar disso na terapia. Eu preciso primeiro cicatrizar. E dali eu vou produzir algo muito mais saudável e também, às vezes, até visceral. Mas numa elaboração muito mais saudável para mim. Não só expondo a minha ferida, né? Não botando a minha carne à mostra, mas permitindo que a cicatriz apareça, que as pessoas tenham acesso à história que eu vou contar disso. Que elas não participem da história, mas que elas tenham acesso ao que eu vou contar, do que eu elaborei da minha história. Existe um distanciamento da própria pessoa da experiência dela. Quer ver um exemplo? O Jim Carrey. O Jim Carrey tem falado bastante sobre isso depois que ele ficou muito mal de saúde mental. Ele fala, até o Jim Carrey é um personagem. Ele criou um personagem engraçado que conquistou Hollywood e dali ele começou a ser aquela pessoa 24 horas por dia. E ele fala, meu psiquiatra diz pra mim que enquanto eu continuar usando essa máscara, a minha depressão vai continuar lá. A depressão é a minha mente me dizendo, olha, enquanto você não começar a ser você no mundo, você não vai melhorar. E pra você, quais são as melhores maneiras de descobrir quem é a gente no mundo? Se você pudesse falar um manual prático, assim, de autoconhecimento. Primeiro, ouvir a sua história contada pelas pessoas da sua família, pessoas mais próximas. Quem é você na visão da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua tia, do seu primo? Na minha teoria, a gente fala das pessoas critério, que são a família e os amigos, né? As pessoas mais próximas, que você tem mais intimidade, pessoas que você se mostra mais, as pessoas que você consegue ser cada vez mais você. E ouvir essas pessoas, porque elas estão em relação com você, elas te percebem, elas te veem, e através do olhar do outro, a gente também se constitui e consegue balizar as nossas ações. Então, nem tudo que o outro fala a gente tem que não relevar. Depende de onde vem e com qual intuito, né? Qual é o objetivo de eu dar ouvido para aquela opinião que a pessoa está dando para mim? Se é uma pessoa que me ama e que quer o meu bem, será que eu não deveria só abrir um pouquinho o ouvido e dar uma certa relevância para o que ela está dizendo, para entender se aquilo faz sentido ou não? Ouvir a sua história, ouvir quem é você pela perspectiva das pessoas mais próximas e que você ama e que te amam. Você não vai perguntar isso para o seu arqui-inimigo, né? Você vai
Perguntar para as pessoas que te amam, pessoas que te falariam dos seus defeitos, mas com carinho, com afeto, para não te machucar. Que não vão usar disso uma oportunidade para pisar em você. Então a gente tem que ser criterioso até nisso, de quem que a gente vai ouvir a nossa história. Conhecer a sua história pregressa, de coisas que você não lembra. Depois, a psicoterapia é um caminho que eu acho que é insubstituível. Acho que nenhuma terapia substitui a psicoterapia. Existem várias terapêuticas, astrologia, theta healing, várias outras pseudociências que entram nas terapêuticas, né? Massagem, yoga, né? Muitos, até atividade fazer física. Tatuagem. Fazer tatuagem. Atividade física, coisas que elevam a minha vibração, coisas que trazem para mim uma energia de autoestima, de bem-querer, de movimento na minha vida, que me fazem me conectar. E aí você entende, você começa a entender o que te nutre. Mas a psicoterapia... ela é um eixo central de autoconhecimento. Eu vejo assim, eu não acho que ela vai salvar o mundo, mas eu acho que pessoas terapeutizadas fazem o esforço para fazer do mundo um lugar melhor. E eu acho que isso tem um diferencial. Com certeza. E eu acredito que depois da experiência própria, há 2 anos atrás eu comecei a fazer musculação. Então hoje eu sou rata de academia, gosto muito. Essa mulher é forte, viu, gente? Forte mesmo, assim. Gosto muito, muito, mas eu precisei viver momentos muito dolorosos com o meu corpo para entender que eu precisava cuidar do meu corpo. E depois eu fui dentro da musculação entendendo o que me levar à dor, ao desgaste, a pegar peso, a estar ali com foco, focada no exercício, fazendo aquilo ali constantemente, numa constância. O quanto de desenvolvimento emocional eu adquiri movimentando meu corpo. Autocuidado. Autocuidado, mas o autoconhecimento mesmo que vem do corpo. Autoconhecimento organísmico. Como que eu funciono, que hora que eu acordo, meu intestino funciona que horas, eu sinto fome de tempos em tempos, eu tô com frio, Tem gente que não tem autoconsciência corporal. Lembrei do Sheldon, do Big Bang Theory, que tem o quadro de horários do banheiro dele. Meu sonho isso, gente. E aí você vai entendendo o horário como organizar. certinho. Porque conhecer o seu corpo também traz um viés de autoconhecimento extremamente importante para você conseguir funcionar bem e entender o seu funcionamento no mundo. O quanto de disciplina eu sou capaz de ter, o quanto de força, de garra, de objetivo eu sou capaz de ter quando eu começo a tomar conta. Aqui, ó, sou eu na disciplina. Hoje eu não tô com vontade nenhuma de treinar, mas eu sei que se eu for, eu vou gostar, porque eu nunca me arrependi de ter ido. Então a gente vai aprendendo a vencer certos obstáculos que hoje em dia, na sociedade, as pessoas não querem dificuldade. Não querem ter dificuldade para nada, querem encurtar o caminho para tudo, quer sempre o mais fácil, o melhor, o mais prazeroso, né? Então, fazer musculação... Torne-se especialista em 10 dias. Fazer musculação me ajudou a entender também, a respeitar o processo para além do psicológico, os processos físicos, de recuperação. Eu, por exemplo, treino, meu pior dia de dor é o 3º dia depois do treino, já viu isso? Meu último dia antes de melhorar da dor é o pior dia, é o que eu mais fico dolorida. Mas eu só pude aprender isso através de fazer o movimento. Se eu nunca tivesse me colocado em ação, eu ainda ia estar lá sentindo aquela dor no corpo do sedentarismo, achando que era falta de disposição e ânimo. Tentando entender o que estava acontecendo. Tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu fui fazer musculação porque eu tive aquela Covid longa, e aí nesse processo eu fiquei 4 meses com fadiga corporal, trabalhando sentado online, atendendo as pessoas no meu home office, com muita dor no corpo. E aí isso começou a afetar o meu trabalho. Eu já não conseguia atender mais durante o dia quantos pacientes eu atendia antes, e aquilo começou a afetar financeiramente, muitas coisas. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então o dia que eu acordar me sentindo um pouquinho melhor, eu vou levantar e vou pra academia, porque eu nunca mais vou permitir o meu corpo ficar com essa dor de sedentarismo aqui. Porque aquilo ali estava influenciando em tudo na minha vida. Agora, se eu sou uma pessoa que eu não tenho consciência corporal, eu vou ficar sentindo dor e a minha janela de tolerância é gigantesca, porque eu não estou prestando atenção naquilo, então eu não vou sentir, eu vou ficar com dor, a dor vai cronificar e ela vai ficar ali. E a gente acha que a gente se mexe quando tá com dor? Não necessariamente. E os tatuadores sedentários aí que estão ouvindo este podcast. Cuidar da saúde como um todo. Vocês trabalham sentados, têm posições extremamente desconfortáveis. Exato. A questão ergonômica do trabalho é muito prejudicada pelas posições. Tem a questão do braço também, que tá ali desenhando e tudo mais. E essa questão de ficar fazendo movimento que às vezes leva a um lesionamento, né? Uma lesão, a uma lesão por movimento repetitivo. Então, são muitas questões que são abrangentes ali pra gente tratar. E se eu ficar negligente com qualquer parte dessa da minha vida, vai desandar tudo. A gente tem que ir equilibrando os pratinhos toda hora. Eu não equilibro um pratinho de cada vez. Se eu tenho muitos pratinhos, eu vou ficar ali toda hora dando manutenção neles. Eu não posso deixar cair pra depois querer recuperar. Vai ser
bem mais difícil. Acho que essa deve ser a parte mais difícil, assim, pelo menos pra mim. Eu, tatuadora com TDAH, né? Equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo, pra mim é a parte mais desafiadora. Porque às vezes o fato da ansiedade tá no meio dos pratinhos, ou da hiperatividade tá no meio dos pratinhos, déficit de atenção tá no meio dos pratinhos, a gente deixa um cair, a gente esquece de pôr um, tá rodando o palitinho lá sem pratinho em cima. Mas isso só acontece por causa ainda do autoconhecimento que não tá bom o suficiente. Porque se você sabe disso tudo, você vai criar estratégias para não permitir mais cair nessas armadilhas. Exato. Porque a gente vai encontrando formas criativas de dar a volta nos sintomas. E você tendo autoconhecimento, você vai perceber e vai falar, opa, eu tenho hoje a tendência de esquecer isso aqui, então deixa eu colocar aqui um despertador aqui. O autoconhecimento te traz essa noção. Você vai o tempo todo antecipar as coisas. E isso gera um pouquinho mais de ansiedade? Gera. Mas é bem melhor do que eu ter que lidar depois com a ansiedade da frustração de não ter conseguido fazer, de ter perdido o andamento e desorganizado todas as coisas. Então a gente tem que escolher. Dá pra viver TDAH sem um pouquinho de ansiedade? Não. A gente tem que ser honesto e realista. Existe uma hiperatividade ali, existe uma hiperação, uma coisa que tem que estar em movimento, a mente que trabalha numa velocidade, numa outra forma de funcionamento. E aí não adianta você querer organizar a sua rotina com base na rotina de outras pessoas. Exato. Não adianta você querer organizar isso obedecendo um formato de mercado de 8 às 18 anos. Às vezes não vai funcionar. Sem medicação e sem terapia, não vai. Exato. Às vezes a gente precisa de um pouco de ordem, né? Às vezes de entender melhor como a gente funciona para conseguir chegar nessa ordem. Isso aí. E aprofundando cada vez mais no autoconhecimento, nesses funcionamentos, para que você possa trabalhar na contramão deles. Que a partir do momento que eu souber exatamente o meu gatilho, a raiz do problema e como que ele me afeta, fica o meu critério deixar com que aquilo incida sobre mim. Aí a responsabilidade é nossa. Então por que a maior parte das pessoas não quer fazer terapia? Porque elas não querem assumir as responsabilidades, porque dá trabalho. Viver uma vida boa, gente, dá trabalho. Viver uma vida saudável dá trabalho. Viver uma vida satisfatória dá trabalho. Ser um tatuador de sucesso dá trabalho. Ser um artista de sucesso dá trabalho. Dá trabalho. Escolha o seu difícil e bora trabalhar em cima dele. Não queira uma vida fácil, não queira ser simples, não é simples. A nossa vida é formada em cima da complexidade. E se você trabalha com a arte, vai ser ainda mais complexo. Às vezes até nem é palpável o que a gente sonha fazer com a nossa arte. Até aquilo se transpor numa coisa que é possível de realizar, precisa de muitas elaborações. Então a gente tem que trabalhar. Não dá para ter preguiça de trabalhar na própria vida e querer ser um ser humano ótimo, maravilhoso, evoluído, rico, lindo e terapeutizado sem passar pelo processo. E esse foi mais um episódio. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Rafa. Sou eu quem agradece. Trouxe muitas ideias bacanas pra gente. Foi uma honra receber você aqui no Boas de Papo. Uma honra pra mim estar aqui também. E em breve teremos mais assuntos aqui, tanto sobre saúde mental, também vamos trazer várias técnicas de tatuagem junto com as boas, as tatuadoras embaixadoras da MBOA. E fiquem atentos. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.